Aí tem muito trabalho, TCC, uma correria, vocês não sabem mais o que é vida. Aí vocês acham que o TCC é só para fazer vocês passar raiva. É vida de faculdade, né? Mas o TCC a gente já sabe que é pra isso. Só faz passar raiva mesmo. Não, não é nada. Isso é uma coisa que eu falo quando eu oriento o TCC, escolham algo que vocês gostem realmente de estudar. Que vocês estejam curiosos. Porque tem tendência, muitas vezes, do aluno ficar em dúvida e o orientador querer trazer para o tema dele, que ele gosta. Aí, para o orientador fica bom, né? Eu vou ler as coisas que eu gosto. Mas aí vocês acabam escrevendo coisa que vocês, não, às vezes, não curtem muito. Então, tentem ser firmes em assuntos que vocês gostem, em áreas que vocês tenham curiosidade mesmo. Aí E eu no vi. final do TCC você vai acabar não gostando mais do tema. Ah, mais ou menos. Depende muito da relação que você teve. Porque, por exemplo, na minha dissertação de mestrado, eu escrevi sobre afetividade no ensino contábil. Tudo a ver com contabilidade, né? Mas eu ainda, eu acho muito bacana o assunto, leio muito sobre o assunto. Também são autores, para mim, eram todos novos, né? Muita gente da área tanto da psicologia quanto da pedagogia. Então teve bastante coisa diferente que eu consegui desenvolver. E era uma coisa que nem no curso teve. Então foi de curiosidade própria, né? Então, dependendo se vocês fazem aquela coisa que vocês realmente estão afim. Mas, claro, a gente passa uns 2 ou 3 anos sem querer olhar para o trabalho. Isso o Ellen tem razão. Depois que faz a defesa, entregou a versão final, você deixa num cantinho ou no computador, deixa numa pastinha que você não olha mais, escondido lá dentro dos documentos e fica lá. Mas é bom, faz parte do crescimento isso, né? Ah, você já tem experiência, né, Olha? Já fez um curso com o TCC, então, Infelizmente, né? Não abri o infelizmente, TCC até hoje. o que Depois você que eu escreveu entreguei, de eu curiosidade? escrevi é, desenvolvi... não, é análise de desenvolvimento e investimento no setor energético brasileiro. Hum, tem bastante área para explorar aí, né? Ah, é. O TCC eu deu, tipo, quase 200 folhas. É Aí eu muito. nunca mais quis ver. O TCC até hoje eu não abri. A vantagem aqui é que vocês não fazem um TCC mesmo, né? A ideia é que vocês façam um artigo. Ah, muda muito? Não. Estrutura metodológica é muito parecida. Só a formatação que ela é um pouco menos chata. No próximo. Tem um pouco menos de burocracia da BNT. Mas também tem, tu segue as normas da BNT, mas não tem toda aquela estrutura xarope que tem um TCC, uma monografia ou uma dissertação ou uma tese, né, que são trabalhos muito regradinhos. Mas aproveitem a aula de metodologia, gente. Se depois parece que a gente não vai utilizar, parece uma coisa que, para que eu estou aprendendo isso? Depois faz falta. Outra disciplina que faz falta, e é uma disciplina que a maioria acha horrorosa, estatística. Ah, professor, mas eu não vou ficar na vida acadêmica. Não, não é só para a vida acadêmica. Tem função profissional também. Tem bastante coisa que a gente pode aproveitar da estatística.
Mas eu sei, eu entendo que vocês vão achar um porre. Eu tive esse problema também na graduação. Só consegui começar a gostar no mestrado. Então, eu não lembro o que a gente estava falando na última aula. Quem pode me ajudar? Você ia começar a falar sobre a política cambial, professor, se eu não me engano. Ah, ó, perfeito. Exatamente sobre a política cambial. Então, vamos compartilhar aqui. Eu já deixei recortado para essa aula. Então, continuando lá a parte de macroeconomia, falar sobre, dentro das políticas econômicas, a gente falou da fiscal, né? Possibilidade de intervenção que o governo tem através dos meios fiscais. A gente trouxe exemplo da redução do IPI, ou a outra política fiscal que ele pode implementar é do gasto público, né? Política monetária. E agora a gente passa para a cambial. Eu acho ela uma das mais delicadas. E lembrando, todo esse controle aqui, essas políticas, têm quais objetivos? Quais os principais, vamos falar assim? Não é controlar o desenvolvimento econômico da nação? Como é que a nação vai se desenvolver economicamente? Então, esse é o mecanismo utilizado, né? Lembrando qual das teorias que usa mais esse tipo de pensamento? Das mais novas, né? Se a gente pegar a neoclássica e a keynesiana, quem utiliza mais? Não vamos nem falar na marxista, que daí a marxista é a que se reveste dessas políticas, né? A keynesiana? É a keynesiana. Keynes tem esse pensamento da intervenção do governo para controlar e melhorar a economia, principalmente em períodos de crise. Por isso, até, a gente voltou a ter muita discussão da adoção desse tipo de política no cenário nacional. Principalmente a política fiscal. A gente pegar hoje a discussão na área econômica entre o governo, a gente tem duas alas, a gente pode falar lá no governo, não é? A gente escuta até na TV, que é a ala dos idealistas e a ala militar, não é? Tem essas duas vertentes lá dentro do governo Bolsonaro. Tem, né? E a gente tem essa discussão, esses idealistas, eles têm a tendência do neoliberalismo, principalmente falando do Paulo Guedes, né? Paulo Guedes, ele se diz liberal de mão cheia, apesar que tem hora que ele dá umas escorregadas na bola, mas ele tem o pensamento liberal. Inclusive, a formação dele no doutorado é em escola liberal, que é a Escola de Economia de Chicago. E a ala então, do Paulo Guedes defende que o governo não tem que pregar tanto essa intervenção. Porém, a ala militar já tende a uma tendência à intervenção maior, participação maior do governo, isso já desde lá da época do regime militar, né? Então, eles estavam pregando
para a volta dessa ideologia keynesiana. Mas vamos lá, falando da política cambial. Então, o que é a política cambial? Conjunto de ações do governo que influem no comportamento do mercado de câmbio e da taxa de câmbio. Então, duas coisinhas diferentes, né? E qual o objetivo que o governo pode ter fazendo essa interferência, esse controle, essa gestão do mercado de câmbio e da taxa de câmbio? Manter equilibrado o poder de compra do país em relação a outros, nos quais se tem relação de consumo ou relação de troca. Então, é manter o nosso dinheiro, então, o real em um patamar equilibrado com mercados que a gente tenha comércio exterior. E governos podem adotar, aqui eu marquei duas, mas na verdade a gente acaba chegando numa terceira. Duas possíveis taxas de câmbio. Como o governo pode trabalhar a figura do câmbio? Taxa de câmbio fixa. Quem que determina a taxa de câmbio? É completamente determinada pelas autoridades. Ah, puxa, isso é bom, isso é ruim? O que vocês acham? O governo determinar a taxa de câmbio sem interferência de mais ninguém. Será que a nossa é assim? O que vocês acham? Nossa taxa de câmbio, será que é mantida, determinada pelo governo? Acho que não, professor. Não. A nossa não tem essa característica. Ah, existe país que tem? Pouquíssimos. São países de economia muito fechada, que mantêm relação de consumo com outros países de maneira muito discreta. Exemplo, Coreia do Norte. E essa intervenção das autoridades é prejudicial para o mercado. Ela cria barreiras para o desenvolvimento econômico. A tal ponto que o próprio FMI, ele não impõe, né, porque ele não tem esse poder, mas ele desenvolve sanções a países que têm esse tipo de política. Que tipo de sanção que um Fundo Monetário Internacional pode fazer para um país? O que a gente pode ter de relação com o Fundo Monetário Internacional? O que é o principal? Não é contração de empréstimos? Quando a gente fala em dívida externa, a grande parte é Fundo Monetário Internacional. Então, ele pode fazer esse tipo de restrição. Restrição a crédito, a fornecer recursos para quem trabalha com a taxa de câmbio fixa. Não é muito comum isso. Flexível. Aqui já é mais comum encontrar. Quem determina a taxa de câmbio é o mercado de moeda. Então, o câmbio ele se modifica livremente, conforme a lei da oferta e demanda, conforme manda o mercado.
tem muito, vamos supor, dólar disponível, o valor desse dólar vai cair. A tendência é cair. Tem pouco dólar disponível no mercado, a tendência desse dólar é aumentar. Então, quem determina é o mercado, sem influência alguma do governo. Será que a nossa é assim? É. Quase. Quase assim. Porque dessas duas aqui vai sair uma terceira possível taxa de câmbio. A gente vai chegar nela. Mas o que é a taxa de câmbio? Taxa de câmbio pode ser definida como o preço em que moedas domésticas são negociadas com as moedas estrangeiras. Então, quanto que vale $1 aqui no Brasil? Essa é a essência da taxa de câmbio. Que está caro, né? Isso que eu ia falar. Vocês consideram mesmo que está caro? Porra, lógico que sim. Ou o nosso dinheiro que não vale nada mesmo, pode ser também. Mas é o reflexo, a taxa de câmbio é essa via de mão dupla. Se o dinheiro dos outros está valendo muito, é o nosso que está valendo pouco. A que ponto chegamos nessa figura da taxa de câmbio? Não sei se vocês viram notícias sobre compras. Não vou falar no Paraguai, vou falar dos paraguaios. Essa semana, o que está acontecendo? Qual que era a tradição, o costume dessa negociação? Não era um monte de brasileiro ir lá no Paraguai fazer um monte de compra e voltar? A gente conseguiu inverter isso, gente. Olha que situação. A gente está tendo o Paraguai atravessando, fazendo compra no Brasil e voltando com mercadoria para lá. Que ponto que a gente chegou de desvalorização. E para o Paraguai é muito fácil fazer isso, porque por mais que não seja moeda oficial, praticamente a moeda que gira lá, né, a moeda de circulação é o dólar, né? Não sei quem já é habituado a ir para lá, já foi para lá. Alguém já foi? Ninguém aí é moambeiro? Eu já fui, mas. Eu nunca fui. É um lugar horroroso, né? Mas é bacana pra caramba pra comprar as coisas. É verdade. Quando foi era muito feio. Eu achei que fosse muito bonitinho. Nossa, é um lugar assim, dá medo até do lugar que você escolhe para comer. Eu, na verdade, eu só consegui comer no McDonald's. Só que também daí o McDonald's lá era barato. Bem, bem diferente do preço brasileiro. Mas, assim, a moeda oficial do país é o Guarani. Ninguém negocia, ninguém anda com Guarani praticamente lá. Todo mundo negocia em dólar. Por isso essa facilidade deles também virem comprar no Brasil, né? Então, continuando aqui da taxa de câmbio. Portanto, um aumento de taxa de câmbio significa que o custo da moeda estrangeira aumenta. Portanto, uma queda do preço da moeda doméstica. Isso é desvalorização da taxa de câmbio. Então, quando a gente vê o pessoal falando, o dólar subiu de 5,60 para 5,70. O que isso está fazendo? Uma desvalorização da taxa de câmbio. A nossa moeda passa a valer menos perante a moeda dos outros países. E a taxa de câmbio representa uma redução de custo da moeda estrangeira, portanto, um aumento
do preço da nossa moeda em relação à moeda exterior se transforma em uma valorização. Então, a taxa de câmbio nada mais é do que essa relação preço da moeda estrangeira em relação à moeda doméstica, ou no nosso caso, ao real. O conceito de taxa de câmbio é bem tranquilo, né? E o que o governo pode fazer em relação a essa taxa de câmbio? Qual é a política possível? O que pode ser feito? Lembrando, como todo preço, a taxa de câmbio é basicamente determinada pela lei de oferta e procura. Então, tem muito dólar disponível no país, o preço dele cai. Tem pouco dólar, preço sobe. Ué, mas pode o dólar ir embora assim, professor? Será que pode, gente? Como é que eu posso aumentar ou diminuir o dólar aqui? Dólar em volume, quantidade de dinheiro. Será que depende da gente, brasileiro? Ou depende de outras pessoas? Eu acho que depende mais do Estado, né? Pra trazer multinacionais, algo assim. Aí, você não falou o termo exato que eu queria, mas falou o efeito. A disponibilização da moeda estrangeira vem através de investimento. E como que se investe num país? Vou no país, monto minha indústria, vou no país, faço investimento em empresas de terceiros, compro partes, né? Compro ações, vou no país, faço aplicações. Então, eu, estrangeiro, vou lá no Brasil e coloco o meu dinheiro. Isso faz com que tenha um aumento de volume de dólar no país. Vamos usar o dólar como padrão, né? Mas valeria para qualquer moeda. O dólar está ficando mais caro, é sinal que tem menos dólar circulando. Por que a gente está vendo esse dólar aumentando de preço? A taxa desvalorizando do jeito que está desvalorizando? A gente está tendo investimento estrangeiro, será? Não, pelo contrário, né? Quem está com dinheiro aqui está... Opa, vou pegar aqui, vou procurar outro país. Um bom exemplo disso foi a própria Ford, né? Assim, um exemplo bem gritante. O capital estrangeiro que foi embora. Não foi a única, teve mais gente que pegou seu dinheirinho e levou embora. Isso diminuiu o volume de moeda no Brasil, tornou ele mais caro. Então, se a procura é maior que a oferta, o preço do dólar sobe. Basicamente isso. Se a oferta é maior que a procura, o preço cai. Então, são vários fatores que podem influenciar a oferta e demanda, daí a dificuldade dos economistas em prever o comportamento da taxa de câmbio. Como é que eu vou garantir que o investidor traga dinheiro para o Brasil? Não é tanto fator envolvido nisso? Vocês verem, até ontem, a própria reunião de clima influencia. A gente vai ver daqui a algumas aulas esses canais de transmissão dessas políticas, que ela é uma linha muito tênue entre
essas políticas e esses controles. E tem um canal muito preocupante que a gente está sofrendo muito, que é a expectativa. A gente não está conseguindo fazer com que as pessoas acreditem na economia brasileira. Então, elas fazem escolhas por outras economias. Isso se tornou muito mais difícil de controlar, né? Depois que a gente virou um mundo globalizado, né? Muito fácil hoje a gente tá com dinheiro no Brasil, amanhã colocar na Áustria. Tá certo que a Áustria não é um bom lugar para investimento, tem rendimento muito baixo. Então, tem vários fatores que são dificílimos de controlar. Então, aqui, como é que se comporta essa lei da oferta e demanda, né? Começa a ter uma quantidade de moeda estrangeira menor, o preço vai fazer o quê? Vai lá para Aumentar. cima. Então, deixando a taxa de câmbio alta, né, desvalorizada perante a moeda nacional. Se eu tenho uma quantidade muito grande de moeda estrangeira, o que vai acontecer com o valor da taxa? Vai cair. E qual que é a busca dos governos? Manter um equilíbrio. Então, deixar ele de maneira volátil, mudando livremente, é perigoso, que afeta a relação do comércio exterior, a balança de pagamento, né? Então, se a gente tem essa volatilidade, ou eu vou favorecer demais a importação, ou favorecer demais a exportação. E o ideal é que a gente tenha o nível da exportação um pouco mais alta que a importação, mas não muito. Lembram lá da história do arroz que a gente comentou na aula passada? Se a gente deixa livre e começa a exportar muito, falta para quem? Pra gente, né? Para gente. Estão vivendo. Para gente que também está demanda do produto. Ah, eu deixei desequilibrado, exportei muito. Então ficou pouco para o consumo interno. Tem pouco para o consumo interno. Vai gerar o quê? O que Aumento da acontece? inflação. Inflação. Então aqui também é uma política, por mais que seja envolvendo a taxa de câmbio, tem envolvimento direto com controle de inflação. Ele faz a regulação do mercado internacional, né, do comércio exterior, da balança comercial e também ajuda no controle, então ele tem reflexo direto no controle da taxa de inflação. E no Banco Central, no Brasil, quem é que... Aqui eu tenho que fazer uma correçãozinha. Bom, não vou escrever agora, mas aqui não considera define, considera aplica. Quem é que aplica as políticas cambiais no Brasil? O Banco Central. Ele faz todo o controle das políticas cambiais no Brasil. Aqui eu fui infeliz em colocar o define. Porque quem define política cambial é alguém que está um pouquinho acima do Banco Central. Quem que é acima do Banco Central? Tem alguém, será?
alguma entidade que é acima em que se utiliza do Banco Central, inclusive? O que vocês acham? Na verdade, elas... Pode falar. Né, você vai falar que não sei. Ah, essa entidade, ela controla o Banco Central, ela dá diretrizes para o Banco Central, para o Banco do Brasil, para a Caixa Econômica, para o BNDES. É o Conselho Monetário Nacional. A gente ainda não teve essa aula, mas a estrutura monetária do Brasil é feita assim. É um órgão regulador, que é o Conselho Monetário Nacional. Então, ele desenvolve todas as políticas. Então, representantes do governo e de todas essas entidades que eu falei participam desse conselho, e lá se definem as diretrizes. Como é que vai funcionar o câmbio no Brasil? Aí entram essas entidades, cada um com a sua função. E uma das funções do Banco Central é fazer o controle da política cambial. E existem duas políticas cambiais. Política de câmbio fixo, né? Taxa de um país que se compromete a manter o mesmo, manter o poder em paridade. Então, o Banco Central se compromete a fazer oferta e demanda de dólar para que o mercado possa necessitar, em que o mercado possa necessitar. Ah, mas o professor falou que a política brasileira não é câmbio fixo. Não, não é. Então, exemplo. O Banco Central entra no mercado de câmbio e diz que para ele o dólar vale R$ 2,34 e garante a compra ou venda de qualquer quantidade de dólar que o mercado ofertar com esse preço. Então, nesse caso, o dólar fica parado nesse patamar, porque o Banco Central anula a variação, comprando ou vendendo dólar, qualquer que seja a pressão de aumento ou queda no seu preço. Então, na teoria, o câmbio brasileiro ele poderia ser feito no câmbio fixo, mas isso não é saudável, como a gente viu lá atrás, né? Aí, o Conselho Monetário Nacional ele tem a preferência, ele tem a atuação por uma taxa de câmbio flutuante, mas de maneira controlada. Deixa eu ver se eu coloquei aqui, não. Então, ele faz uma mistura. Então, das políticas cambiais, a taxa flutuante. Taxas flutuam livremente, respondendo aos efeitos de oferta e procura. Tranquilo, né? E ainda existe um outro tipo de política cambial, seja intermediária entre o câmbio fixo e o câmbio flutuante. Aí há um modo onde o Brasil opera. É a política da banda de câmbio. Como assim banda de câmbio, professor? Ele deixa livre, dentro de um limite que ele aceita. Então, o Banco Central não define um preço para o dólar, mas sim um intervalo. Então, no qual
o governo permite que o dólar flutue livremente. Então, exemplo, se a banda for fixada entre 2,20 e 2,50, o Banco Central só entra no mercado se o dólar ou cair abaixo de 2,20 ou entra comprando ou se subir acima de 2050. E como funciona isso? Eu devia ter deixado um slide em branco ali. Mas vamos tentar. Espera aí. Resolvido. Como é que isso funciona na prática? Não vai ficar uma coisa muito bonita, que desenhar com mouse não é uma coisa muito prática. Então, a gente vai ter um gráfico. Então, aqui está a taxa e aqui a figura do tempo. Então, o governo central, junto com, na verdade, o Copom, junto com o governo central, Ministério da Economia, todas as entidades que participam das decisões monetárias decidem que o dólar vai ficar entre R$ 4 e R$ 5. E com isso eles estipulam um limite de flutuação. E aqui tem o preço real. Então, vamos supor, vai passando o tempo, o dólar cai um pouco, começa a ter mais oferta de mercado, sobe. De repente, ele ultrapassa o limite de R$ 5. Ultrapassou o teto máximo esperado. O que eu posso fazer? Lembrando, a taxa de câmbio, ele desvaloriza, ela sobe quando? Quando tem menos dinheiro no mercado, não é? O que o Banco Central faz? Coloca mais dólar? Coloca dólar. Ele faz leilão de dólar a preços mais baixos. Então, dentro do Banco Central existe uma reserva de moeda estrangeira para o controle dessa banda. Então, subiu, o que ele vai fazer? Vende dólar. Então, aqui ele vai vender. Nossa, vai ficar horrível escrito. Vende. Deixa eu ver se eu consigo mudar de cor da... Ah, não, a nossa taxa está oscilando de maneira diferente, de repente ela cai. O que ela vai fazer aqui, nesse caso? A taxa começou a cair demais. Nossa moeda está ficando muito forte para o esperado. Se aqui ela vende, o que ela pode fazer aqui? Comprar. Comprar o dólar. Ela vai lá no mercado e tira o dinheiro de circulação, forçando, então, pela lei da oferta e demanda, a voltar. Então, aqui seria... para sair um compra aqui, tá, gente? Para todos que já estudaram língua egípcia antiga, os hieróglifos vão entender sem problema depois, né? Mas é um compra aqui. Então, quando vocês escutarem notícias sobre leilão de dólar feito pelo Banco Central, ele está trabalhando, atuando nessa banda. É sinal que ele está saindo fora do seu padrão esperado.
Ah, isso acontece mesmo, professor? Vou até abrir aqui uma janelinha da internet para vocês verem. Olha a notícia. E é muito antiga. E olha que eu me escolhi a notícia, hein? Eu peguei a primeira que apareceu. Dólar amplia queda com leilão do Banco Central e exterior, mantendo a atenção na cena política. 10/3/2021. Então é constante a gente ver essa negociação do, do dólar nesses períodos de descontrole, né? Então a gente está ainda segurando um pouco a rédea dessa taxa de câmbio, ela não está se desvalorizando tanto porque o governo ainda está aplicando o leilão do dólar. Ela está tentando fazer esse freio, mas mesmo assim está fugindo um pouco do controle, né? Se vocês lembrarem, acho que uns 2 anos atrás, o Paulo Guedes falou que a gente só passaria do dólar a R$ 5 se a gente fizesse muita bobagem, não era? Vocês pesquisarem, tem essa fala dele. E a gente já passou, já faz alguns meses, né? Para não falar um ano. Então, assim funciona o mercado cambial brasileiro, com uma taxa flutuante em uma banda. Então, se alguém perguntar, né, para vocês, como é que funciona o controle da taxa de câmbio no Brasil? Vocês podem falar que é controle por banda flutuante, onde o mercado, onde o governo define expectativas máximas e mínimas, onde, estando dentro dessa banda, ela considera uma moeda em equilíbrio. Essa figura da compra aqui a gente não vê tanto, tá? Isso daqui é uma negociação muito entre casa de câmbio e o Banco Central. Aqui não, aqui a gente vê mais de maneira mais pública. Dúvidas sobre a política de câmbio? Sim, não, talvez, mais ou menos. Parece algo fácil? Por enquanto, não. Não sei se parece algo fácil também. Na real, não parece. É um controle que você tem que ficar atuando muito forte, né? Para que ele não saia do trilho. Só que aqui, para manter esse dólar dentro dessa banda, eu dependo de vários outros fatores. Consumo interno, consumo externo, parte de exportação, parte de investimentos, a própria notícia, o cenário econômico-político do Brasil. Então, são vários fatores que vão influenciar nesse movimento. Aí, controlar para que ele não saia dessa banda é o que é o delicado. Porque nem todo mundo, o Banco Central vai chegar a um determinado momento que não vai conseguir ter dólar suficiente para vender para estabilizar a moeda. A gente ainda não está nesse patamar, tá? Não se preocupem. Outra política. A política comercial.
Então, refere-se aos instrumentos de estímulo ou desestímulo à exportação e importação. Então, aqui a gente vê a figura da balança comercial entrando em ação. Então, estímulos fiscais e creditícios às exportações é uma medida de controle e que pode auxiliar no estímulo ou desestímulo a figura da importação e exportação. Lembrando, a balança comercial ela tem que necessariamente ter um volume de exportação maior que a de importação, mas não de modo desequilibrado. Então, para manter esse nível de modo aceitável, eu crio ferramentas para que eu consiga ou fomentar a exportação, ou bloquear a exportação, ou fomentar a importação, ou dificultar a importação de algo. Nossa, será que funciona? O que vocês acham? Eu acho que um pouco sim, porque o arroz parou de subir. Bom exemplo, René. O arroz parou porque a gente bloqueou a exportação? Não, né? O que a gente fez? A gente usou o caminho contrário. O governo foi lá e falou, olha, para importar arroz do exterior agora, imposto zero. Não foi isso? Sim. Então, o pessoal começou a trazer. Não sei se foi a melhor ferramenta, mas foi a decisão. Ele criou um subsídio, no caso aqui, ou um estímulo fiscal para importar. Ah, mas eu queria que não exportasse. Eu posso criar a tributação para não exportar. Vocês lembram na aula passada que eu comentei sobre imposto parafiscal? Lembram que eu usei esse termo? Ah, professor, pior que não lembro. Adoro a sinceridade. Isso é bom. Parafiscal são impostos que não têm a finalidade de arrecadar para o Estado. Então, a função principal deles não é arrecadar, mas é criar política fiscal. Entre eles, dentro do Brasil, a gente tem o IPI, e para o cenário comercial, para a balança de importação e exportação, a gente tem imposto de importação e imposto de exportação. Então, são três impostos que têm caráter de controle de políticas e não de arrecadação. Então, a maneira mais fácil de você controlar isso não é por crédito, não é o principal fator utilizado no Brasil, mas sim por impostos. Ah, crédito tem? Tem. Principalmente quando a gente fala de commodity. Mas a barreira maior que a gente consegue criar é feita com impostos. Tem até um terceiro imposto nessa relação internacional, que é o chamado antidumping. Esse é pouco falado, quase ninguém escuta. Mas alguém já ouviu falar desse antidumping? Primeiro, o que é um dumping? Já ouviram falar dessa ferramenta? Eu não. Eu também não. Ela, na verdade, é criminosa, tá? Aqui no Brasil é proibido a prática do dumping. Mas o dumping é uma prática onde empresas com maior poder aquisitivo vendem seus produtos a um preço muito baixo
inclusive subsidiando prejuízos para quebrar a concorrência. Nossa, mas dá para fazer isso? Dá. É possível. Então, vamos supor que vocês tenham uma empresa com um alto poder de investimento e muito dinheiro em caixa. Tem seus concorrentes que estão ali atrapalhando. O que você pode fazer? Vende seu produto mais barato. O consumidor vai para onde? Não vai comprar com você? Com certeza. Ah, mais barato? Eu vou comprar mais barato. E a pessoa que está vendendo no preço normal, porque não tem caixa para sustentar preço baixo, vai chegar um momento que ela não aguenta e quebra. Então, essa prática dentro do Brasil é proibida. Apesar que existem, de maneira disfarçada, um pouco dessas práticas. Tem algumas empresas que fazem isso ainda, né, professor? Mesmo sendo proibido aqui no Brasil. Tem. Tem uma aqui que cresceu dessa maneira. Alguém conhece? Será? Era do mercado do 199. Que hoje não tem mais nada de 199 lá dentro. Casa China? Casa China sobreviveu assim. Antigamente não era uma beleza comprar na Casa China? Era tudo baratinho. Tá certo, era tudo umas porcaria. Tudo coisa da China. Não que da coisa da China não seja ruim, mas tudo coisa baratinha. A gente ia lá porque era mais barato do que os outros lugares. Tinha mais variedade que os outros lugares. O que foi acontecendo com as outras lojinhas de 199? Não foram aguentando, foram fechando. E com isso, o que aconteceu com a Casa China? Foi espalhando para o mercado. Então, essa prática ainda existe. E muitas vezes acontece sem a gente perceber. Mas e no cenário internacional? Isso pode acontecer? Pode. Por isso que o Brasil tem essa terceira ferramenta, que é o imposto antidumping. Exemplo disso. Caixinha de lápis de cor vindo da China, ela tem o teto máximo de tributação de imposto de importação, e como não é suficiente para proteger o mercado interno, cria-se, ou foi estipulado, uma cobrança uma contribuição antidumping, um imposto antidumping. Porque ele chegava muito barato aqui no Brasil. Então, se faz mecanismo através das outras políticas para você conseguir manter essa relação com a balança comercial positiva, mas sem perder o controle. Então, com um pouco de exportação a mais do que o nível de importação. A política comercial não tem muito que a gente explorar porque ela depende das outras políticas, né? Depende da fiscal, depende da monetária e depende muito também da cambial. Se eu perco o controle das outras 3 políticas anteriores que a gente falou, o que eu vou ter na minha política comercial? Vou ter descontrole. O próprio arroz foi reflexo desse descontrole, né? Por que a gente vendeu muito arroz? Quem sabe? Ah, foi porque o arroz estava barato no mercado brasileiro? Porque a nossa moeda estava desvalorizada. Nossa moeda está valendo pouco. Então, o dólar, com o poder aquisitivo que ele está, o consumidor estrangeiro veio aqui e importou o arroz. Não só o arroz, né? Mas assim como outros produtos. A gente sofre muito com carne por isso.
Vocês podem ver que a gente teve um aumento nesse último ano que não voltou atrás, não foi revertido. E o pior, tudo isso vai gerando a dita da inflação, né? Tudo isso prejudica quem? A gente, a população. E a última política, que era a política que vocês ficaram de pesquisar, é a política de rendas, né? É o mecanismo mais complicado e a forma mais difícil de lidar é a renda. Então, conjunto de medidas que visa redistribuição de renda e de justiça social. Então, algo extremamente complexo. Não é fácil tornar uma economia com renda igualitária. Na verdade, a renda igualitária, utópica, igual é no socialismo, não se atinge. Mas a melhoria da distribuição de renda, ela é possível. Quem pode auxiliar nisso? O governo. Concordam com isso? Sim. Sim. Como que ele pode fazer isso? Através de programas sociais. Programas sociais é uma medida. Controle de salários é outra medida, apesar de ser um pouco controverso. Controle da inflação é importantíssimo, porque, lembrando, inflação prejudica quem? Quem é o principal prejudicado da inflação? É a renda alta ou a renda baixa? Os pobres, né? A renda baixa. Nossa. Vai sofrendo os pobres. Então, mecanismos utilizados para intervenção direta do Estado nessas políticas, nessa formação de renda, primeiro é o controle do preço. Tornar um mercado equilibrado, mercado com inflação controlada, faz com que aumente ou melhore a distribuição de renda. Segundo, controle sobre salários. Política de salário mínimo. E, em casos extremos, congelamento de preços e salários. Aqui é o limite, o teto, né, da dificuldade, quando está saindo as coisas do trilho. Então, os principais objetivos que a gente tem dentro da política de rendas é proporcionar ganhos de poder aquisitivo ao salário. Então, se eu mantenho um salário tendo reajuste anual e uma inflação equilibrada, eu vou estar contribuindo para a distribuição de renda? Teoricamente, sim. Teoricamente, sim. Vocês devem já ter ouvido falar o aumento real, o ganho real, o reajuste real. Já ouviram isso quando fala de salário? Quando a gente escuta essa expressão em um aumento de salário de uma, tanto ou do salário mínimo ou de uma categoria de mão de obra, está se aplicando esse objetivo, onde eu consigo repor a inflação, então eu não perco esse poder aquisitivo que é corroído pela inflação e aumento ainda um pouco acima do que ele podia consumir.
Isso eu vou estar criando, então, um ganho efetivo para o trabalhador. Por isso que o pessoal chama de ganho real. Não está acontecendo isso há algum tempo, né? A maioria dos aumentos é reposição de inflação apenas. Então a gente está tendo um pouco de dificuldade nessa distribuição de renda. Nessa melhoria do poder de consumo da classe mais baixa, da classe trabalhadora, né? Não de quem tem o capital. Outro objetivo, redistribuir a renda. Então, fazer políticas, aí eu posso ter tanto política fiscal como monetária, para transferir um pouco da riqueza desses concentradores de riqueza para a população em geral. Será que vem funcionando? Será que não vem? Não vem funcionando tão bem. Ah, mas como é que o governo pode fazer isso? Como é que será que ele consegue tirar do rico e dar para o pobre? Imposto? Principal ferramenta é tributo. A ideia, assim, mais eficiente seria a tal da tributação. Deu branco no nome. Tributação progressiva. Quanto mais poder aquisitivo a pessoa tiver, mais tributo ela deveria pagar. Não está funcionando tão bem, né? Mas a gente tem essa ideologia implantada? Ou será que não? Como é que a gente paga imposto de renda hoje? Não tem várias faixas de alíquota? Sim, professor. Vamos até abrir aqui para a gente ver. Vamos ver aqui, tabela de imposto de renda. O que ele tenta fazer aqui? Vou abrir mais as duas linhas aqui. Ó, ela vai do isento até o 27,5. Ela é progressiva, então, não é? Só que ela afeta somente os ricos? Ou aqui pega já também muita gente de poder aquisitivo mais baixo? Principalmente aqui nessas duas, né? Ela também Pega consome, principalmente os pobres. ela também consome o dinheiro do pobre. Ah, mas por que? O que tem de errado na tabela? O problema da tabela de imposto de renda do Brasil é a falta de reajuste, tá? Então, o que há 10 anos atrás muita gente não pagava imposto de renda, hoje está pagando. Então, ela não está conseguindo suprir essa redistribuição de renda. Tá, bacana, eu falei como recolher o dinheiro. Agora, como é que eu vou repassar esse dinheiro? A Wellen falou agora há pouco. Políticas sociais, não é? É. Políticas de desenvolvimento social. Ah, é pagar Bolsa Família só? Bolsa Família não. É Bolsa Família, né? Ou pagar qualquer tipo de auxílio? Vocês acham que é só isso? Ou a gente pode ter outras formas de política social de desenvolvimento? Tem mais, né? Tem aquela
da taxa de energia, né? Que diminui. Energia, que mais? Minha Casa Minha Vida. Minha Casa Minha Vida. Então, distribuição da renda através da propriedade, o acesso à propriedade. Que mais? Tem outras áreas? Tem na educação? Quem aí tem FIES? Eu não. Eu também não. O FIES é um pouquinho mais chato de eu conseguir, né? Mas o FIES é uma política social. Por quê? Ela fomenta o pagamento da faculdade para a pessoa poder se desenvolver intelectualmente e, teoricamente, aumentar o valor agregado da sua mão de obra. Então, várias políticas em várias áreas podem ser implementadas. Mas tudo isso tem que ser feito de maneira consolidada e concreta, né? E garantir renda mínima a determinados setores ou classes sociais. Então, aqui estabelecer política de renda mínima mesmo. Por isso, Bolsa Família. Mesmo assim, não supre totalmente a carência, né? É que a gente aqui no Sul, a gente não é acostumado a ver a pobreza extrema, né? Mas agora, se vocês forem lá para o Nordeste, será que a gente vê casos bem mais dramáticos que daí a gente começa a pensar, não, essa Bolsa Família faz falta mesmo. Alguém já presenciou isso? E claro, a gente vai lá para o Nordeste, se a gente for para cidades de turismo, tudo vai ser lindo e maravilhoso. Mas o interior, onde é difícil plantio, qualquer tipo de desenvolvimento de trabalho, a pessoa vive em condição de pobreza extrema. Então, a renda mínima tenta suprir essa necessidade dessa população. E reduzir os níveis de tensões inflacionárias. Tentar, para que tudo isso aqui funcione, eu tenho que garantir que os preços permaneçam em patamares aceitáveis de variação. Para poder implantar as demais políticas. Senão, não adianta eu implantar qualquer política. Eu posso garantir salário mínimo, posso fazer políticas de desenvolvimento social, mas a renda do trabalhador vai estar basicamente comprometida com o consumo dos seus bens. Então, a gente pode dimensionar a distribuição da renda em três. Primeira, a dimensão patrimonial. Então, acesso à terra, casa própria, bens de consumo duráveis e a fundos de previdência. Então, a gente acabou de falar uma política sobre isso, né? Programa Minha Casa Minha Vida. É uma política social, uma política de renda patrimonial, não é? Mas será que tem mais? O que vocês podem me dizer? Sim, não, talvez. Acho que sim, Não lembro. Ah, tá certo que tem muita gente que é contra, mas a distribuição de terras improdutivas. Improdutivas que eu digo não utilizadas para fins produtivos. Como que é o nome disso mesmo?
Cri, cri. É a distribuição de terras. É que o pessoal confunde com o movimento. Quem faz esse tipo de movimento, às vezes tem um pensamento ou tem atitudes um pouco duvidosas, né? Que é o movimento sem terra. Mas a redistribuição de terras improdutivas é uma política que pode ser eficiente. Pego terras que não são usadas de grandes detentores de capital e divido em pequenos lotes para distribuir para famílias efetivamente produzirem. Mas, como a gente está no Brasil, a gente tem um pouquinho de desvio de conduta nisso tudo, né? Que mais? Previdência, será que tem favorecido? Ou classes com menor acesso à renda conseguem aposentadorias ou formas de aposentadorias diferenciada? Será que a aposentadoria no Brasil é uma coisa que está começando a entrar em extinção, né? Mas diferença, por exemplo, o trabalhador rural do trabalhador urbano? Bastante. Geralmente eles começam a trabalhar desde criança, né? E por isso E se aposentam mais cedo, né? a legislação previdenciária prevê a aposentadoria mais cedo. Pois é, o meu pai tá buscando isso. Está buscando? É chatinho. Brasil, né? Brasil é É uma um horror. coisa louca. Mas é uma política social também. Mas na dimensão patrimonial. Outra dimensão de rendimentos. Então, a gente pode dividir inserção no mercado de trabalho, políticas de realocação de mão de obra e de qualificação de mão de obra. Então, é garantir que não tenha um nível elevado de desemprego e garantir que a qualidade desse trabalhador, então a mão de obra dele, tenha valor agregado maior. Carga tributária, então, que a gente vinha falando, né? O ideal seria o rico pagar mais imposto do que o pobre, mas isso não ocorre, porque além da gente ter as tabelas que não evoluem muito, o Brasil ele tem um grande problema da sua forma de tributar. A gente tem dois tributos, duas formas de tributos, basicamente. Tributo sobre a renda e tributo sobre o consumo. Dessas duas formas de tributar, quem é a maior fonte de arrecadação do Estado é o tributo sobre o consumo, sobre aquilo que é comprado e consumido. Se a ideia era tributar o mais rico e menos o mais pobre, como é que eu vou garantir isso se eu estou tributando o material consumido? A compra que eu faço no mercado. Então, nesse ponto, a gente tem severas restrições na distribuição de renda. A gente ainda falha muito, por isso que se discute tanto de reforma tributária no Brasil. E transferências públicas, aí é realmente a distribuição da riqueza, igual a gente estava falando aqui, garantia de renda mínima, Bolsa Família, ou no caso agora, auxílio emergencial, é uma dimensão de rendimento. E a terceira dimensão, direitos sociais. Então, o direito ao acesso à saúde, direito ao acesso à segurança,
a transporte, direito ao acesso à cultura, ao lazer. Ai, será que é bem distribuir isso na sociedade hoje? Com certeza não. Quero ter uma saúde de qualidade. O que eu tenho que fazer? Todo mundo tem acesso a isso? Não. Não, todo mundo tem acesso ao SUS, mas o SUS não é de qualidade. Acesso ao SUS, mas não é a mesma qualidade de quem tem um plano de saúde, por exemplo. Já começo a diferenciar as classes sociais. Segurança. Será que todo mundo tem o mesmo nível de segurança? Eu quero um pouco mais de segurança na minha casa. Eu vou contratar um serviço de segurança particular. Nem todo mundo tem. Transporte. Transporte não dá nem para ficar mencionando muito, né? É algo surreal que a gente vive no Brasil. Cultura. Será que todo mundo tem acesso fácil à faculdade? Não. Não é, né, gente? Na verdade, a grande minoria ainda no Brasil tem esse acesso. Então, vocês fazem parte de um grupo privilegiado de estar em uma faculdade. Mas até evoluiu nos últimos tempos com o desenvolvimento de algumas políticas, né? Política de cota. Nossa, né? Pô, professor, eu sou contra a política de cota. Tem alguém aqui que é contra a política de cota? A gente vai ter um debate sobre políticas e cotas na quarta-feira com o professor de psicologia. Nossa, essas vai pegar fogo, então. Vai. Mas tem alguém na sala que é contra? Eu queria saber. Agora eu fiquei curioso. Eu não. Bom que já... Pode falar. Já iniciou agora o debate. A Suelen falou, eu sou contra. Por que, Suelen? Defenda seu ponto de vista. Já começa já o debate. Vamos começar agora. Vai aquecendo. Não, mas tem muita gente que tem a visão contra e tem muita gente que tem a visão a favor. Eu tenho diferenciações, por exemplo. Falar política de cota é algo abrangente, né? Mas que cota? O que eu quero falar com cota? Que a gente não tem só a cota social, né? Cota por raça. Cota por raça eu sou contra. Eu particularmente sou contra. Eu acho que a capacidade, indiferente da raça, é a mesma entre os seres humanos. Mas eu sou a favor de cota social. Por quê? Aí é um ponto de vista meu, tá, gente? Isso daí é tema para muita discussão. Mas eu defendo a cota social por causa do ensino público. O ensino público é ruim. Ele é o melhor possível na medida do que ele tem de recurso. Que a gente sabe que é pouco, né? Então é muita diferença entre o ensino particular e o público. Isso cria um desnível na hora de concorrer a uma determinada vaga, seja para estudo ou seja para um concurso público. Então, eu sou contra a parte racial, mas completamente a favor da política social. A única grande situação que ali a gente ocorre a fusão dos dois é que
infelizmente, no Brasil, vamos falar assim, os negros já têm esse processo de serem socialmente desprivilegiados por causa da história, né? Teoricamente, os brancos já vêm de condições mais favoráveis historicamente do que os negros. Então acaba tendo essa mistura, mas se eu isolar, então se eu pensar cota para raça, eu sou contra, cota social, eu sou a favor. Mas vai de cada um, né? Vai de cada pensamento. Mas é tema de muita discussão. De muitos intelectuais, assim, que têm muito tempo de estudo e que divergem de opinião. Assim como a economia, né? Tem muito intelectual que vai defender o neoliberalismo e tem muito economista que vai defender o lado keynesiano. E a gente pode ter política de rendas que são geralmente políticas anti-inflacionárias. Elas são, na sua tendência, anti-inflacionárias, justamente para evitar o consumo da riqueza do pobre. Por exemplo, a fixação de salário mínimo, a atuação de Secretaria Especial de Abastecimento e de preços no controle. Preço no controle de preço, fica estranho, né? Mas é isso. A gente tem essas atuações de Secretaria Especial de Abastecimento? Será que existe isso? Ou não? Tem algum mercado que quem pode acessar é quem comprova renda? Renda mais baixa? Tem o Armazém da Família, né? Isso. Esse tipo de atuação também visa, além de conseguir distribuir melhor a renda, vendendo um pouco mais barato, controlar preço. Ele tem efeito inflacionário também. E em medidas extremas, congelamento de preços e salários. O grande exemplo é o período que a gente viveu entre 80 e 90, onde a gente não conseguia muito bem o congelamento de preços, mas tinha esse controle. Tinha até uma secretaria, né? Alguém já ouviu falar da Sunab? Não? Ninguém ouviu falar dessa dita Sunab? Eu não. Nossa, gente, isso é histórico. Vou escrever aqui para você. O que é a Sunab? Superintendência Nacional de Abastecimento. Foi criada em 62, extinta em 97. No período ali das décadas de 80 e 90, a Sunab fazia o controle dos preços. Então, a gente tinha canais de denúncia para quem estava fazendo aumento abusivo de preço. Nossa, estranho, né? Se vocês pesquisarem notícias antigas, Fiscal do Sarney. Oh. Fiscal do Sarney. Título popular que se refere ao controle de preço no comércio varejista brasileiro pelo cidadão. Então, o cidadão podia denunciar quem estava fazendo aumento abusivo de preço. Por quê? O controle sobre os preços, sobre a alta, estava muito complexa, muito difícil.
Por isso que a gente teve índices de 3.000% ao ano. Então, adotou-se políticas de controle, no caso, congelamento de preço. E mesmo assim, a gente ainda teve que atuar sobre salários. Como assim, professor? Indexação de salário. O que é indexação de salário? É você ter um reajuste determinado pelo governo baseado na inflação. Então era um momento lindo para o brasileiro, porque ele viu o preço subir todo dia, mas todo mês o seu salário aumentava. Então você não podia perder o tempo. Recebia o salário, corria para o mercado. Então, medida de tentativa de conter a inflação e conter essa má distribuição de renda. E a qualidade de vida e a distribuição de renda têm uma ligação direta, né? Então, a qualidade de vida da população está altamente associada à distribuição de renda. Então, o qual depende de um conjunto de impostos e também de transferência e dos pagamentos que o governo faz para a sociedade, através ali das políticas que a gente viu. Se for feita uma política com base na distribuição e no pagamento de transferências, pensões, aposentadorias, auxílios, é possível termos vários tipos de renda. E tributando as classes mais ricas, via modificação de impostos, aqui entra lá a dita. Eita, não é para ter feito isso. O que aconteceu no meu mouse? Via a reforma tributária, a gente pode aliviar um pouco a classe mais pobre, a classe menos privilegiada. Então, essa mudança pode ser feita pela modificação de impostos regressivos para impostos progressivos. Imposto mais alto para quem tem renda mais alta. E quando se reduz a carga regressiva e aumenta a progressiva, a distribuição de renda e a melhora na condição de vida da população. Falar em tributação para melhoria da classe, da qualidade de vida. Vocês já ouviram discussão sobre impostos sobre grandes fortunas? Já. Isso sempre tem Já. discussão, não tem? Será que está previsto isso na legislação? Acho que não. Isso que é o pior. Está. O governo poderia tranquilamente implantar um imposto sobre grande fortuna. A nossa Constituição prevê essa cobrança. Olha que sacanagem. Mas até hoje nunca foi implementado. De quando é a nossa Constituição? 88. Para hoje temos quantos anos já? Já deu para ela tirar a carteira, já é maior de idade, né? Já pode ser presa. 40 e poucos. Calma aí que eu tô dormindo hoje. Já tem um longo tempo. E até hoje não foi feito. Existem interesses? Aí vou deixar vocês pensarem se existe ou não interesses por trás da não implantação desse imposto. Mas existe previsão legal. Deixa eu até procurar aqui. Eu falei para vocês que a aula ia ser mais curtinha.
Olha lá. Artigo 153. Compete à União instituir imposto sobre. Então, aqui no artigo 153, ele traz todas as relações de impostos de competência do governo federal. Aí, lá no inciso 7, grandes fortunas nos termos da lei complementar. A lei complementar não existe até hoje. Então, a gente vê um pouco de falta de interesse, né? Então, a gente pode usar ainda a política fiscal para aumentar o pagamento de transferências para a população mais pobre, ou seja, aumentar a aposentadoria, criar auxílios remédios, auxílio saúde. Até a gente tem um pouco mais de políticas que foram criadas da década de 90 para cá, mas ainda é insuficiente, né? E é possível ainda reduzir o pagamento de transferências para a população com renda mais elevada, cortando privilégios e reduzindo altas aposentadorias, por exemplo. Opa, quem que a gente pode cortar aqui? Toda a classe trabalhadora tem uma pensão alta ou tem apenas algumas classes que recebem aposentadoria integral? São só algumas, né? São servidores públicos. Então, a gente tem vários problemas que geram essa dificuldade ainda nessa distribuição de renda. Lembrando, hoje em dia já tem teto de aposentadoria para funcionário público. Então, quem entrar hoje para funcionalismo público não vai ter a mesma aposentadoria de quem entrou há 10 anos atrás, por exemplo, que vai se aposentar com um salário integral. Aí dá diferença? Dá. Tem gente que recebe 30 mil de aposentadoria. E um trabalhador comum recebe no máximo 6 mil e pouquinho. Muito grande a diferença, né? Então, com uma distribuição de renda mais igualitária, conseguimos uma melhor qualidade de vida da população. A população de baixa renda começa a ter acesso a outros tipos de serviço e consumo que não se tem acesso com a má distribuição de renda. No entanto, essa não é a realidade brasileira, no qual a gente tem uma má distribuição de renda, que chama atenção pela concentração de renda na mão de poucos. Então, dessa forma, qualquer projeto de desenvolvimento para o Brasil deve pensar nesse processo de reversão da desigualdade social. E é processo de curto prazo? O que vocês acham? Vai levar pouco tempo para a gente conseguir melhorar a distribuição de renda? Não, bastante. Não. Muito. Muito tempo. Então, é preciso que vocês, futuros gestores, busquem a criatividade econômica para usar nas posições e enfrentar desafios com determinação. Então, o que eu tinha para tratar com vocês hoje era essas políticas, era para ter sido um pouquinho mais rápido, às vezes eu fico divagando. Próxima aula, depois das provas entre aspas, né? A gente vai falar de renda interna. Como é que se gera a riqueza interna? E como é que se calcula a riqueza? Sendo a principal medida que a gente conhece, mas escuta, né? É o tal do PIB.
A gente vai falar desse assunto, então, na próxima aula. Agora, deixa eu descompartilhar. Ficou alguma dúvida sobre os pontos? Não? Talvez. É meio complexo, né, da gente pensar na ligação entre eles. Demanda muito raciocínio, muito... vamos falar a palavra certa. Viagem na maionese, né? A gente tem que pensar devagar para tentar ligar as É políticas. bastante coisinha, mas bem interessante, professor. Bastante... a gente tem que devagar bastante para conseguir ver essas políticas funcionando em conjunto. Mas, claro, tem métricas que a gente consegue fazer associação entre elas. A gente vai passar, é uma das aulas mais interessantes, mas mais difíceis, tá? Onde a gente vai ver essa interação de maneira sistêmica entre elas. Agora, falando de avaliação, o que vocês terão para a semana que vem? O professor não fez revisão. Eu não fiz porque o que vocês vão ter, basicamente? Um trabalho. Professor, o que o senhor focou nesses trabalhos? Eu peguei os trechos que eu acho mais interessante do que a gente teve até a disciplina, até a aula passada, não cobrei nada de políticas públicas, mas peguei mais sobre as escolas econômicas. Então, para vocês consultarem material, consultarem livro na biblioteca virtual, vocês vão ter muita facilidade de responder essas questões. Então, tá bem tranquilinho o trabalho de vocês. Vocês já estão bem acostumados a usar a biblioteca virtual? Não. Não. Acho que eu acessei Ainda uma não, vez. professor. Não, também. Vocês não acessaram? Ela é chatinha em termos de demora. Né? Mas vocês fazem... Deixa eu compartilhar de volta aqui. Claro que o meu vai ser um pouquinho diferente do de vocês. Tá mudo seu microfone, professor. Verdade. Apertei o botão errado, acabou caindo. Então, deixa eu compartilhar de volta a tela aqui. Deixa eu desfazer minha cagada. Alguém já passou com vocês sobre como acessar lá? Eu acho que não. Então, vamos fazer aqui. Então, vou abrir aqui uma telinha da internet. Eu já deixo o portal aqui na minha área de trabalho, para facilitar a minha vida. Vocês vão entrar com usuário e senha, né? Como aluno. Eu não vou entrar como aluno, porque só tenho usuário de professor, né? Mas o acesso à parte de biblioteca vai ser a mesma. Então, vocês vão entrar lá. Vai ter um íconezinho biblioteca. Tem? Tem. O que vocês não têm é aqui, lançar nota, conteúdo programático, que isso é a parte do professor, né? Mas biblioteca. Vocês clicam, vai aparecer duas bibliotecas. Qual eu, Cesiro, considero melhor? Minha biblioteca. Para nossa área, ela tem mais material. Essa biblioteca virtual universitária, eu vi que ela tem mais livros relacionados à área de saúde, a cursos de licenciatura. A minha biblioteca ela tem mais acesso a material da área de negócios. Só que o grande problema dela é que ela é muito lenta.
Vocês podem ver que ela não quer nem ir. Ah, claro. Deixa eu desbloquear, né? Senão ela não vai mesmo. Ó, ela é bem lentinha. De vez em quando dá esse erro. Ah, deu esse erro. O que eu faço? Fecha, sai do AVA e entra de volta. Nossa, pode ver que eu não saí do AVA, ele não sai. Mas como eu tenho a biblioteca do Grupo GEM, que era o antigo Atlas, é igualzinho. Eu vou mostrar para vocês por ele. Vou trocar para o meu usuário pessoa. Então, a cara da biblioteca vai ser exatamente igual a essa do Grupo GEM. Não vai, vocês não vão precisar fazer o login, né? Porque ela vai estar vinculada ao AVA. Mas a carinha é essa aqui que vocês vão ter lá. Ah, bacana, eu quero pesquisar sobre livro de economia. Então, ele vai trazer uma relação de livros onde vocês vão poder se basear. Ah, eu gostei, quero ver o livro do Rossetti. Se vocês olharem, um dos livros que eu mais indico é o do Rossetti. Então, posso abrir o livro. Ou outro livro é esse daqui. Eu não gravei o nome dos autores, que ele é americano. Paul Krugman. Vencedor não, né? Ganhador de Oscar não. Prêmio Nobel de Economia, tudo mais. É um material bem completo. Então, abriu, vai ser basicamente essa a tela que vocês vão ter. Vai ter o índice aqui, vocês podem ir buscando pelo índice o material que vocês querem acessar. Ah, professor, mas está dando erro lá, eu não consigo acessar de jeito nenhum pelo AVA. Vou até voltar lá para forçar esse mesmo erro. Quer ver que agora ele vai abrir? Só porque eu falei que vai dar erro. Ah, sacanagem, né? Só porque eu falei, vai dar erro. Não dá. Então, a minha biblioteca pelo portal vai abrir com a mesma carinha. Então, eu quero fazer uma pesquisa. Então, pesquisa que eu fiz, pesquisando livro de contabilidade. Vocês podem ver que eu tenho as de economia que eu uso. Então, quero um livro de, não sei, administração de produção. Usa a barrinha aqui, ele já vai trazer vários indicativos para vocês. Estou vendo lá a disciplina de administração de produção. Para o pessoal de ADM vai ser lá para o futuro. Vai trazer toda a relação de livros que vocês têm para acessar. Então, o acesso não é difícil, mas o que eu queria que tivesse dado agora não deu. Deu erro, igual eu estava dando aquela vez anterior ali que eu estava tentando. O que vocês podem fazer para solucionar? Pelo menos é uma percepção minha, tá? Não é uma coisa que o pessoal colocou como norma. Eu limpo os cookies.
Então, vem aqui, limpar dados de navegação. Aí tem um ícone aqui que é para vocês limparem cookies. Aqui, ó, cookie e outros dados. Então, tem um ícone aqui para limpar. Vocês fazem a limpeza desses cookies. Ele volta a funcionar. Eu percebi isso. Mas o acesso é bem tranquilo, né? Entrou lá, biblioteca. Minha biblioteca é a melhor, no meu ponto de vista. E vocês têm uma infinidade de livros para pesquisar. Economia, então, tem. Tem vários. Ah, professor, mas qual o senhor indica para a gente? Esse primeiro aqui do Rossetti. Ele não é uma linguagem tão complexa quanto aquele do Paul Grumman, mas ele é bem completo. Então, dá para vocês utilizarem ele. Mais complicado mexer na biblioteca? O que vocês acharam? Achei tranquilo. Tranquilo também, achei. É muito sossegado. O único problema é quando dá aquele erro para acessar. Então, vocês podem sair do AVA, fecha o navegador, entra no navegador de volta. Ah, não, continua dando erro, faz a limpeza dos cookies. Ele volta a funcionar. Ela só é um pouquinho lenta, né? Vocês perceberam que ela demora um pouquinho para ficar pensando. Aí ali vocês podem usar e abusar. Eu achei que alguém tinha passado com vocês sobre essas bibliotecas. A outra ali eu não entrei porque eu não acho tanto a variedade de livros tão boa quanto a minha biblioteca. Aquela segunda biblioteca ali, ela é bem melhor para a nossa área, tá? Para a área de negócios. Já explicaram para vocês como funciona o período de provas no ambiente online? Acho que a Débora deu uma comentada, né? Mas eu não estou lembrada. Como que funciona? Então, vocês vão ter um link. Vai aparecer lá no alvo de vocês avaliação primeiro bimestre. Por mais que esteja o nome de avaliação, vai ser um trabalho, né? E ele fica aberto do dia 28 às 7 horas da manhã até o dia 4, às 11 horas da noite. Nesse período, vocês podem acessar a avaliação o quanto quiserem, desde que vocês não finalizem a avaliação. Que vai ter um botão finalizar. Então, vocês não finalizando, vocês podem acessar uma semana essa prova. Vai ser para, pelo menos deve ser para todas as disciplinas. A minha, como é que vocês vão postar as respostas? Eu abri o link permitir anexos. Então, vocês podem digitar no Word, pode fazer bem tranquilo, fora do AVA, na hora que vocês quiserem entregar a avaliação, vocês abrem a avaliação, colocam o anexo e finaliza. Então, vocês têm essa uma semana para fazer as avaliações. Claro, são 4 avaliações que vocês vão ter, né? 4 disciplinas vocês estão tendo? Isso. Então, vocês vão ter que se organizar durante essa uma semana para fazer as 4 avaliações. Mas não tem ordem, não precisa ser na mesma data.
Por exemplo, eu tenho que fazer a de economia na sexta-feira. Não, posso fazer no sábado, no domingo, na segunda, no máximo na quarta. Mas fica nesse período. Beleza? E Beleza. Beleza, professor, tranquilo. caso vocês tenham dúvida, vocês têm meu número do WhatsApp, né? Sim. Vou colocar aqui de volta. Acabei de colocar ali no chat. Se vocês tiverem algum problema, fiquem à vontade para entrar em contato. Tá bom, gente? Beleza, professor. Então tá. Então nos vemos na semana depois da prova e retomaremos com a renda nacional. Eu desejo para vocês aí um bom fim de semana, façam com calma as provas, leiam com atenção e é para vocês conseguirem tirar de letra essa prova. Tranquilo? Beleza, professor. Obrigada. Boa noite, pessoal. Boa noite. Obrigada, Obrigada. professor. Boa noite, professor. Boa noite. Obrigada, professor. Boa noite. De nada, imagina, boa noite. Boa noite, Ellen, Gabriel, Luana, Stephanie, boa noite. Professor,